Olá, pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Primeiramente, eu peço desculpa para vocês, porque nós vamos ter que usar o YouTube hoje, tá? Como ferramenta, nós não vamos fazer reunião no Meet, porque eu tive um problema de conflito entre agendas, entre a agenda do meu e-mail particular e do meu e-mail institucional, porque eu tenho outros dois e-mails do Gmail, que um é do Estado, que eu sou professora do Estado, e o outro é do Unicesumar, tá? Então são três agendas aí no mesmo celular, tudo, e deu um problema que eu não sei como resolver. Eu tô passando para a TI, tá bom? Mas até a semana que vem, terça-feira que vem, a gente já faz tudo pelo Meet aí, até por uma questão aí da instituição, tá bom? Então hoje nós fazemos assim, como eu vou deixar gravado, eu vou deixar um pouquinho mais curto do que a aula que nós fizemos, quem estava presencial terça, tá? Para não ficar aí 50 minutos como ficou naquela gravação, até para não ficar cansativo para vocês assistirem, tá? Mas eu vou estar no horário da nossa aula hoje no fórum, vou colocar atividade, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pessoal, façam lá e a gente conversa, tá bom? Nós paramos na opção de cartão corporativo. O que eu quero trazer para vocês de cartão corporativo? Nós encontramos o cartão corporativo nas questões políticas hoje do nosso país, né? Então a gente tem uma analogia aqui, uma foto do almoço com o cartão corporativo, com uma mesa farta, né, e recheada de diversidades alimentares, enquanto sem a questão do cartão corporativo, a gente tem aí algumas pessoas se alimentando de restos no lixão, tá? Então, aqui a gente trouxe um comparativo em relação à ética desse excesso de, vamos dizer, benefícios. Não que as pessoas não tenham direito a benefícios, mas no nosso país a gente encontra excessos, né? Um tem cartões corporativos para viagem, para alimentação, para hotel e cartão de tudo que é forma aí para ser gasto. Enquanto outros estão aí desempregados, enchendo as filas da Caixa Econômica do Banco do Brasil para conseguir o mínimo de recurso possível, né? Então não é só, eu sei que talvez quem é concursado de vocês, ou funcionário público, ou funcionário de alguma outra empresa, pode até ter o salário reduzido aí, né? Aconteceu isso conosco aí num outro lugar, o salário reduzido que a própria empresa mandou o seu CPF para receber por auxílio do governo, né? Porque as empresas puderam recorrer a isso. Mas a que ponto, gente, nós temos esse excesso, né? De um lado, tem excesso aí de custos que nós mesmos pagamos do governo e taxas, impostos que vocês aí sabem dos mais diversos que existem para manter aí alguns benefícios políticos, enquanto outros ficam à mercê de uma situação, infelizmente, como essa, né? E eu falo da Caixa Econômica porque eu presenciei uma cena bem lamentável da Caixa Econômica esses dias, uma fila enorme, gigantesca, as pessoas só na fila ficando mais de uma hora para tentarem alguma informação sobre o benefício das quais elas têm direito, né? E esse benefício aí na média aí do nosso país é R$ 600. Veja só, eu não estou aqui para recriminar governo, nem para apoiar ninguém, tá? Estou aqui comentando um panorama geral do que a gente lê no jornal. E isso eu falo ler, gente, não assistir, tá? O assistir jornal e as redes aí de telecomunicações é diferente de você ler um Estadão de São Paulo, uma Gazeta do Povo, que tem informações aí um pouco diferenciadas, tá? Que é justamente prevendo aí artigos, esse pessoal da edição, eles escrevem artigos no jornal, mas baseando-se em outros fatos. Então, tomar cuidado um pouco com as mídias de telecomunicações hoje, principalmente a televisão, porque há um exagero em alguns pontos e escassez de informação no outro. Tá? Então, é mais uma análise para a gente fazer uma crítica sobre isso. Ressaltando, gente, não vamos entrar em questões políticas aqui, tá? Mas tendo uma visão da situação. Infelizmente, a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. O excesso de dinheiro e benefícios ao lado de alguns e a escassez do outro, né? É muito triste a gente ver situações aí das pessoas que ficam
dependendo de bolsa de valores gerais, para ter o mínimo para sobreviver. Infelizmente, nós temos pessoas que se acostumam com isso e temos pessoas que usam dessa situação só para manter suas coisas e vão atrás de outra, né? Então, a gente sabe que tem gente que é prudente, outras não, mas em toda situação, né, a gente acaba tendo aí pessoas desempregadas, pessoas que estão anos desempregadas, não é de um dia para o outro, já tentaram várias situações, não têm o que comer. E muitas vezes, se a gente analisar criticamente, né, essa questão do governo auxiliar agora, a dívida que está sendo feita, mas se o governo tivesse mais controle, questões administrativas que a gente viu, financeiras que nós entramos um pouquinho no semestre passado, será que não teria um controle para como países da América do Norte, Estados Unidos e alguns lugares da Europa, eles conseguiram fazer investimento nas pessoas sem precisar arcar com tantos custos de empréstimo, né? Então, o Brasil ele precisa também de uma questão organizacional de cultura em relação ao dinheiro, como administrar isso, né? Mas a gente tem essa foto aqui para a gente analisar e tirar uma informação crítica, reflexiva sobre esse panorama, tá? Então, aqui ética no sistema econômico, que eu quero comentar com vocês. É um fator aí determinante para desenvolver a ordem ou desordem, eu coloquei aqui, tá? Porque o que adianta a gente pagar altas taxas de IPTU, IPVA, imposto de renda, imposto de transação bancária, conforme as transferências, adendos que a gente faz, é imposto sobre imposto. Isso aqui é a base dos juros compostos que a gente fala, tá? Eu vou pagando taxa em cima de taxa, é isso. Por isso que aí no nosso país é a estimativa de 3, 4 meses só para pagar impostos nos nossos salários, né? Quando você junta tudo aquilo que você paga no ano. Então, de 12 meses aí salarial seu, você deixa 3 ou 4, dependendo aí da renda de cada um, na mão do governo em relação a taxas de impostos. Então, é uma ordem que a gente cumpre, porque senão, se você não pagar o IPVA, você fica sem carro, ou IPTU, você fica inadimplente, você vai para o Serasa, e assim em diante. Imposto de renda, você cai na malha fina. Então, isso é uma desordem em termos de estrutura e organização do nosso país em relação a trabalhar com as questões financeiras, tá? Na verdade, quando a gente lê, pessoal, o artigo, informações econômicas, eu já comentei isso com vocês, particularmente eu gosto muito dessa questão da economia, eu só não estudo mais porque não dá tempo, mas quando você começa a ler investimentos e transações financeiras de outros países, vocês veem que eles têm uma educação política, uma educação política monetária, a gente fala. Eles têm uma outra visão daquilo como fazer com o próprio dinheiro do país, tá? E uma das formas hoje que se usa muito para fazer é emprestar o dinheiro da nação, para vocês terem uma ideia, para o banco. O banco trabalha com esse dinheiro da nação e ela devolve esse dinheiro do país durante tanto tempo com tais e tais taxas. Então, veja, não seria difícil o governo ele ter várias formas de trabalhar com o nosso dinheiro, da forma que ele emprestasse e o banco devolvesse com juros e correção, tá? Hoje tem aí, aqui no nosso país, pessoas que investem, né, em renda fixa, em renda variável, das mais diferentes. E esse tipo de serviço, ele também está entre bancos e bancos e nação, tá? A diferença é que o nosso país acaba fazendo mais empréstimo do que devolvendo, vamos dizer assim, do que emprestando o dinheiro que ele arca com todas essas questões de impostos e juros que nós pagamos para fazer esse dinheiro render, né? Então, por isso que a gente acaba ficando mais no vermelho do que conseguindo fazer um lucro aí. Tá bom? Se a gente for falar dessa parte econômica, nós vamos levar aí umas 2, 3 semanas para lapidar bem esse assunto, tá bom? Então, por isso que ele pode provocar uma ordem ou uma desordem, tá? Aqui, contribuem para ofuscar a responsabilidade e ética da questão do ser comando. Então, quando eu não administro bem o dinheiro, a finança do meu país, do meu povo ou até da minha casa, gente, é uma questão de ética que a gente fala de patrimônio, tá? Eu vivo no vermelho, não consigo administrar as finanças, deixo as contas para pagar, tá? A gente tem aí um ponto de vista ético que eu devo ao meu credor e não pago. Então, isso é uma falta de ética no sistema econômico, no meu gerenciamento, tá? Então, como eu falei para vocês, pode ser em relação à nação, pode ser em relação à nossa casa, pode ser em relação à nossa empresa, ou a gente mesmo como administrador. A partir do momento que eu dou o calote em alguém, ou que eu atraso com alguém,
Isso não em concordância, tá? É diferente aqui a questão econômica, quando você chega no banco e fala, eu não posso pagar a dívida. Ele fala, então vamos parcelar para você mais em 10 vezes com juros e tal. Ou você chega para o seu credor e parcela. Não, isso não é falta de ética. A ética, deixando bem claro e bem no português, é você deixar devendo, você dá o calote na pessoa, tá? Ou na empresa. Isso sim é visto aí como uma questão de ética no setor econômico. Tá? Então, é uma vasta complexa aí de atividades e de hábitos que nós temos que rever e analisar para justamente não atingir aqui, ó, o que eu trouxe no final do texto. Vou grifar para vocês. Que faz parecer a sua responsabilidade ética individual não exista, tá? Então, quando a gente deve para o nosso credor, para a nossa organização, entre empresas, entre bancos, país e banco, existe aí uma falta de responsabilidade individual em relação à ética econômica, tá? E aqui a gente tem uma foto mostrando pessoas moradoras de rua, né? É uma foto próxima, é do Rio de Janeiro, onde mostra a deploração de pessoas que acabam muitas vezes indo para a rua por N fatores, né? A gente não está aqui para analisar isso, mas uma das questões quando ela vai para a rua é porque ela não tem dinheiro, tá? E como que aconteceu a situação de não ter dinheiro? Pode ser realmente pessoas desempregadas, como nós falamos tanto tempo, pessoas com muitas dívidas, mas será que é só isso? Né? Será que antes de eu ficar desempregado, antes de eu ficar numa situação, infelizmente, as pessoas que estão numa situação como essa não deveria ter uma administração em relação à nossa parte econômica? Né? Às vezes a gente sabe que existem vários fatores, mas é uma questão que eu quero trazer um pensamento para a questão econômica, gente, nossa, tá? Se a gente olhar a questão da nossa família, né? Ouve-se tanto falar, inclusive até no jornal nessa época, comentou, você tem uma reserva de emergência? Tá? Eu não quero trazer produto para ninguém aqui de vender, mas quantos de nós, se ficarmos desempregados hoje, temos uma reserva de emergência para manter nossa família ou para ajudar nas despesas? Seja você pai, mãe de família, seja você que pague uma continha em casa, ou seja que você nem ajude em casa. Se seu pai e sua mãe puder, amém, Jesus, que assim seja, né? Mas se a gente ajuda com alguma coisa, alguma conta, se a família depende totalmente de nós, como eu posso ajudar ou como eu posso me programar para ter uma reserva de emergência, tá? Isso é justamente a gente guardar dinheiro, diminuir contas, você diminuir a renda que a gente fala, a questão de gastos, tem uma palavra técnica específica, é quando você tem seus dividendos e você diminui esse, né? Por exemplo, eu gasto lá R$ 1.000 de cartão de crédito. Eu vou fazer uma análise para todo mês diminuir esse cartão ao ponto de eu chegar lá com R$ 200 ou R$ 0 no cartão, tá? Então, eu faço uma estimativa de custos para diminuir esse impacto, tá bom? Eu mesmo já fiz isso particularmente e é excelente quando você vê o seu cartão minimizando os custos, tá? Então, você consegue guardar um pouco, aos poucos, e fazer uma reserva de emergência. Hoje, estudiosos na área financeira diz aí que a reserva de emergência ela deveria ser pelo menos 6 meses. O que significa isso? Se a sua família, né, gasta R$ 5.000 em tudo, água, luz, comida, gasolina, cachorro, papagaio, tudo, dá R$ 5.000, você multiplica isso por 6. Então, esses R$ 5.000 você teria que ter ali disponível, tá, cada mês, para que a sua família não viesse perecer. Então, se o chefe da família ou aqueles que ajudam a família tem um custo no total com a família, contando seus filhos adolescentes e tudo mais, de 5.000 por mês, nós teríamos que ter uma reserva de emergência de 30.000 para um possível problema. E vocês viram aí que essa questão do coronavírus foi uma das questões que mais se comentou, que muitas pessoas autônomas não tinham reserva de emergência e desencadeou um monte de problema. Uma das questões da ausência da reforma, da ausência dessa custo de emergência, foi o nosso comércio voltar a trabalhar antes, né? Porque as pessoas não tinham como se manter, a questão comercial e econômica do nosso país, ela vinha degradando com relação a isso, tá? Então, é uma questão assim para a gente pensar. Eu consigo fazer? Consigo, gente. Nós conseguimos. Por mais que a gente esteja, um de nós, no vermelho, devendo, é possível tentar se organizar e fazer
algo assim, tá? Inclusive, como eu falei para vocês, eu já estudei sobre isso, já fiz curso sobre isso, eu gosto desse assunto e tudo que eu queria era poder estar com vocês em sala de aula para a gente, de repente, deixar uma aula para fazer umas contas, assim, e ver como que eu poderia sair do vermelho e chegar no azul, que já estaria muito feliz, né? E saindo dessa situação, como eu posso tentar guardar lá, nem que fosse R$ 50, R$ 100 no mês, tá bom? Porque quando a gente pensa na nossa família, é importante a gente ter uma válvula de escape aí numa situação como essa que aconteceu, tá bom? Então, ética aqui, vou indo um pouquinho para o meio ambiente. Como eu falei, esse panorama dessas aulas de terça de hoje, elas são pequenos resumos de pontos de vista que nós vamos abordar mais, tá? Nós vamos abordar mais até o final do bimestre. Hoje e a semana passada foi um panorama aí, um ponto de cada situação, mas a gente vai abordar vários outros pontos. Meio ambiente. Veracidade predatória, principalmente voltada aí por uma questão do sistema econômico, né? Os bens de consumo. Eu uso o celular, não quero mais, jogo fora. Bateria, eu tenho material de lítio, material eletrônico e eu estou descartando de qualquer jeito. Pilha, jogo fora no lixo. Eu não quero mais esse computador velho, jogo fora. Todas as questões hoje de jogar fora, elas impactam no meio ambiente. No mínimo, se a gente for pensar na quantidade de lixo que nós estamos gerando, tá? Então, a gente tem aí várias questões de matéria-prima, tá ok? Que são jogadas aí na natureza, que são aí funções de mercadorias que nós não utilizamos mais, tá? Então, a natureza em si, ela torna-se ela mesma própria uma mercadoria, que eu coloquei aqui para vocês nessa frase, ó. A natureza torna-se ela própria uma mercadoria, porque eu estou desperdiçando, eu não estou valorizando aquilo que eu tenho, tá? Então, a gente acaba aí perdendo um pouco nesses quesitos. Mas para que o trabalho cumpra essa finalidade, sentar e humanizar o homem, deve realizar-se de modo autossustentável para a natureza e para o homem. Então, aqui a questão do autossustentável é justamente um dos pontos que eu quero comentar com vocês. Autossustentável seria aqueles bens de consumo que eu posso reaproveitar, que é o caso do lixo reciclado, né? Por exemplo, eu tenho pneu, faço virar jardineira lá, faço virar vaso. Tenho garrafa PET, eu posso vender garrafa PET, metal, eu posso vender aqui para material reciclado. Inclusive aqui em Ponta Grossa tem bastante. Né? Tem bastante, já vi bastante indústrias aqui de material reciclado, de pessoas que trabalham com isso para prensar esse material e vender para uma indústria. Né? Então, eu tenho que tornar o meu dia a dia mais sustentável. Material orgânico, todo mundo sabe que vira adubo, né? Se você não quiser e não gosta de fazer horta na sua casa, você pode doar isso para alguém que faça, né, na sua cidade. Também tem o caminhão aqui em Ponta Grossa, não sei como está essa situação, mas tinha um caminhão que pegava material reciclado e dava em verdura, né? Eu já vi isso também. Então, a gente tem várias formas de tentar minimizar um pouco o nosso lixo para que tudo não vá lá para o lixão e, infelizmente, fique lá esperando projetos que agora, né, como nosso amigo Gilberto comentou, estava em desenvolvimento em relação a nossa usina aí voltada para biomassa, tá? Então, de qualquer forma, é uma forma de minimizar impactos quanto à questão do lixo sustentável, tá? Então, eu trago uma foto para vocês e vou encerrar por aqui de pequenas crianças já aprendendo aí desde pequeno a fazer um ambiente melhor, mais sustentável, plantando uma árvore, né? E eu pergunto para você já plantou uma árvore? Sabia que na vida diz que 3 coisas um homem tem que fazer, né? Plantar uma árvore, escrever um livro e fazer um filho. O meu tá faltando só fazer o filho agora. E o de vocês, né? Brincadeira à parte, gente, é só uma ilustração, uma brincadeira para a gente pensar que também, além de gerar esse lixo, minimizar essas questões aí de fazer com que o lixo ele vá, né, ser consumido com o tempo e armazenado no ponto específico, a gente também tem formas aí de plantar árvore, fazer uma horta, para fazer aí um pouco mais sustentável, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido bem. Se tiver dúvidas, coloquem no fórum e a gente volta a conversar. Muito obrigada, pessoal. Boa noite.